Bem-vindos à apresentação do projeto Noise Manager. Hoje, abordaremos diversos temas acerca da construção do projeto, bem como do seu funcionamento, como o processo de construção, plataformas utilizadas, dificuldades encontradas e muito mais. Mas afinal, o que é o Noise Manager? Como o próprio nome já indica, é uma ferramenta que visa ajudar no gerenciamento de barulho. Seu principal uso ocorre em ambientes que necessitam silêncio, como hospitais e bibliotecas. Então, como o Noise Manager cumpre seu papel? O app desenvolvido é capaz de detectar ruídos inconvenientes e notificar os administradores do ambiente, mandando notificação para o e-mail e celular dos mesmos, que também poderão acessar o histórico de ocorrências no app. Além disso, o app também notifica o usuário que detectou o barulho, para que, caso ele seja o causador, este conscientize-se e pare. Outra forma de utilizar o app é notificando o administrador do ambiente manualmente, pressionando o botão no app que alertará o administrador caso haja algum incômodo por parte dos usuários presentes no ambiente. Essa função evita constrangimentos por parte daqueles que se sentem incomodados, facilitando a comunicação direta com o responsável pelo local. A ideia surgiu ao analisar o ambiente universitário no qual estamos inseridos. Comumente, espera-se que certos ambientes de estudos estejam isentos de barulhos causados, por exemplo, por conversas avulsas de usuários do local que estão sendo inconvenientes naquele momento. Visando mitigar esta problemática, o projeto Noise Manager busca fornecer uma forma de facilitar a atuação do responsável pelo ambiente e promover um meio para diminuir o barulho causado pelos eventuais frequentadores inconvenientes do local. Para o desenvolvimento desse projeto, utilizamos diferentes plataformas para as diversas áreas que compunham ele, como a criação de um aplicativo para smartphone, programação de uma aplicação web e para o tunelamento dessa aplicação web. Para a criação do app, utilizamos as linguagens de programação Dart, utilizado na SDK Flutter, e a linguagem de programação Java. Ambas foram utilizadas no ambiente de desenvolvimento integrado Android Studio para a criação do aplicativo do usuário e do aplicativo do administrador. No desenvolvimento da aplicação web foi utilizado o Flask, uma simples plataforma de desenvolvimento web que utiliza a linguagem de programação Python. Utilizamos ela no projeto com o intuito de conectar as aplicações do usuário com a do administrador. Desse jeito, possibilitando o usuário reportar casos de excesso de barulho e o programa vai receber os dados desses casos e enviá-los para o administrador, que irá ser informado de quando esses casos ocorreram e irá receber um histórico das últimas vezes que usuários reportaram excesso de barulho no local. No projeto, utilizamos o Onigrok para realizar o tunelamento do programa, assim permitindo que as aplicações desenvolvidas em Flask rodem em um servidor local, tornando possível que elas sejam acessadas em outros dispositivos de forma online. Nessa empreitada, muitos desafios foram superados. Por exemplo, as dificuldades de comunicação, decorrentes de não poder discutir em pessoa, atrasaram o planejamento do projeto. Várias das ferramentas escolhidas não eram conhecidas pelos membros, que tiveram de aprender diversos conhecimentos para o sucesso. Outra grande dificuldade na realização foi não saber exatamente quais informações pesquisadas eram úteis e quais não eram, o que resultou em grande perda de tempo. Na implementação do Flask, por exemplo, por um bom tempo eu pesquisei sobre funções do Flask que na verdade eram simples e nativas de Python, ou na implementação de notificações por e-mail em que houve questões de server e segurança. Aprender a usar o Flutter também não foi fácil, visto que os integrantes não tinham experiência com linguagens orientadas por objeto, nem com programação de apps. Além disso, integrar o app com Flask se mostrou uma tarefa difícil. Inicialmente, antes das alterações decorrentes da pandemia, utilizaríamos o pequeno computador Raspberry Pi para o desenvolvimento desse projeto. Iríamos utilizá-lo para monitorar a quantidade de barulho de um determinado local. Usando microfones instalados nele, verificaríamos se a quantidade de barulho no local passasse de um determinado limite em decibéis. E caso isso ocorresse, o Raspberry Pi acionaria uma função para notificar o administrador do local. Devido à indisponibilidade dessa peça de hardware,
nós optamos por substituir as suas funções utilizando aplicações para smartphones e para a web, mas desenvolvemos elas de forma que futuramente o Raspberry Pi ainda possa ser integrado nesse sistema. Para fazer o Noise Manager, utilizamos diversas fontes para aprender a trabalhar com as plataformas escolhidas. Assim, caso haja algum interesse em fazer um projeto similar, algumas fontes bem úteis são Stack Overflow, que é um dos maiores fóruns de programadores mundiais. Ali você vai encontrar diversas questões já resolvidas, dúvidas. Por isso, se você for mandar uma dúvida no Stack Overflow, você já procura se ela já foi respondida, se alguém já mandou anteriormente. Outro fórum muito recomendado é o Script Brasil, que ele já é nacional. E no YouTube você vai ter a playlist de tutorial de Flutter para iniciantes, feito pelo canal TNet Ninja. Outro canal também para Python e Flutter é do Top Tutorial. Nesse projeto, aprendemos que toda empreitada terá diversos imprevistos no caminho, alguns mais fáceis de serem corrigidos, como a falta de organização da equipe, outros mais difíceis, como uma pandemia, mas todo projeto passa por problemas inesperados e resolvê-los de forma flexível é uma qualidade de um bom engenheiro. Algumas das lições mais importantes nessa jornada foram aprender a importância de organização e planejamento para diminuir impactos de imprevistos e aprender a buscar informações de forma efetiva, sem perder tempo demais vendo coisas que não serão usadas. Considerações para futuros projetos. Prezar pelo ganho educacional promovido pelo projeto, buscando sempre entender o projeto como um todo e assim ter condições de ajudar os colegas de equipe e, consequentemente, participar ativamente de cada etapa, a fim de absorver o máximo de conteúdo possível. Outra dica é aproveitar melhor os conteúdos dispostos na internet, como fóruns e os canais no YouTube. Enfim, esse foi o projeto Noise Manager. Muito obrigado pela sua atenção e esperamos que tenha gostado. Até breve.